Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira, 14 de julho. Vamos ao nosso cardápio de notícias do dia. Ciclone extratropical deixa 4 mortos em 3 estados e causa estragos em várias cidades. O programa do governo para negociar dívidas começa na segunda-feira para quem ganha até R$20 mil por mês. Depois da rebelião do Grupo Wagner, demissão de general abre nova crise no exército russo. E ainda, não é encenação. Atores de Hollywood entram em greve e ameaçam a produção de séries e filmes. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A passagem do ciclone extratropical, com ventos de cerca de 150 km por hora, castiga cidades de 6 estados brasileiros. As consequências foram para além da região sul, onde ele se formou. 4 pessoas morreram, árvores foram arrancadas e milhares de pessoas ficaram sem luz. Também houve alagamento em diversas cidades. Vamos conferir um pouco de como foi. O ciclone extratropical que atingiu a região sul do país provocou destruição e mortes. As rajadas de vento chegaram a 140 km por hora e provocaram estragos em mais de 50 cidades gaúchas. O município de Sede Nova, no noroeste do estado, foi o mais atingido. Em Rio Grande, um idoso morreu. Uma árvore caiu em cima da casa dele. Em São Sebastião do Caí, o nível do rio subiu e invadiu ruas e casas. O ciclone também provocou estragos no litoral norte do Rio Grande do Sul. E a preocupação agora é com as enchentes e a ressaca do mar. As famílias devem ser retiradas da área de risco. Em todo o estado, cerca de 600 pessoas já tiveram que sair de casa. A estimativa da Defesa Civil é que mais de 17 mil foram afetados pelo mau tempo. Pelo menos 15 rodovias do estado tiveram algum tipo de bloqueio por causa de deslizamentos de terra, quedas de árvore ou transbordamento de rios. Além disso, carros e até um caminhão quase foram levados pela força do vento. A cidade de Siderópolis, no sul catarinense, teve o registro das rajadas de ventos mais fortes, que chegaram a 157 km por hora. No estado foram registrados alagamentos e casas destelhadas. Também no Paraná, as rajadas de vento passaram de 90 km por hora e provocaram queda de árvores e a derrubada de postes em dezenas de cidades. Cerca de 700 mil pessoas ficaram sem luz em algum momento. Um trem turístico com quase 1.000 passageiros ficou preso na Serra do Mar, porque os trilhos ficaram obstruídos. Em São Paulo, os ventos provocados pelo ciclone também mataram 2 pessoas no estado. A estudante que estava na direção morreu. E em Itanhaém, na Baixada Santista, uma idosa perdeu a vida ao encostar em um cabo de energia derrubado pela força do vento. O vendaval fechou o Porto de Santos por quase 6 horas e arrancou placas de alumínio do alto de um prédio na capital paulista. 6 aviões tiveram que arremeter no aeroporto de Congonhas. E Santa Catarina registrou neve pela primeira vez no inverno deste ano. O fenômeno aconteceu nessa madrugada em Bom Jardim da Serra, Urubici e São Joaquim, na Serra Catarinense. Mas a gente vai agora direto para Santa Catarina conversar com a nossa repórter Michele Veiga, que vai trazer para a gente as últimas informações. Michele, estou vendo que você está de malha, não está frio por aí? Conta para a gente como é que está o tempo aí no seu país. Dani, eu tô aqui de malha, mas eu vou te dizer que tá muito frio, porque quando neva na serra, o ar gélido vai descendo aqui pra gente, porque Criciúma é uma panela, então a gente começa a sentir todo esse frio. Agora, aqui está por volta dos 11 graus, mas o que a gente costuma medir aqui no sul é a sensação térmica. A sensação térmica já está na casa, está subindo um pouquinho, está na casa dos 8 graus. Então, esse vento bate na gente e é bem gelado. Eu estou aqui, vou te falar, estou arrependida de não estar com casaco. O casaco ficou na sala hoje, mas daqui a pouco eu já vou me aquecer. E realmente, a neve chegou aqui em Santa Catarina. A alegria dos turistas, né, por volta das 4 horas da manhã, no Vale do Caminho da Neve, né, que é as cidades da Serra Catarinense, Urubici,
São Joaquim e também comporta ali a cidade de Bom Jardim da Serra. A neve chegou fazendo a alegria de todo mundo que estava esperando, porque no final de semana uma grande quantidade de turistas com a chegada do ciclone, infelizmente com ventos, intempéries no tempo, mas o pessoal já queria e já estava vivendo essa expectativa durante o mês todo da chegada da neve. Ontem, depois da passagem dos ventos, que eles foram cessando, Dani, no finalzinho da manhã, veio a chuva congelada. E quando ela vem, já é sinal que a neve está chegando. Em alguns pontos, e por volta do meio-dia da quinta-feira, a neve chegou, mas foi bem pouquinho. Foram registrados pelas estações climatológicas aqui do estado, meteorológicas, melhor dizendo, bem pouquinhos flocos. E aí aumentou a expectativa que vinha mais, então o pessoal subiu, quem pôde subir a serra depois daquela ventania toda, e aí ficaram só esperando. O pessoal do turismo está feliz porque as pousadas, os hotéis estão todos cheios, esperando ainda ter mais expectativa, porque a massa de ar polar depois do ciclone está vindo com tudo e pode sim ter mais neve aqui no estado, Dani. Tá certo, essa é a Michele Veiga, direto de Criciúma, Santa Catarina, trazendo pra gente aí os destaques dessa sexta-feira com a passagem do ciclone extratropical. Muito obrigada, Michele, pelas suas informações. E mudando de assunto, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou durante uma palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro que o programa Voa Brasil poderá oferecer 1,5 milhão de passagens por mês por R$ 200. Vamos ver. Durante o evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Márcio França deu mais detalhes sobre o programa Voa Brasil, que deve começar a partir de agosto. A ideia é que a iniciativa chegue na sua máxima capacidade em um ano. A estimativa do ministro é de 1,5 milhões de passagens por mês, mas para pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. A iniciativa será limitada a 4 passagens por pessoa em um ano, sendo cada bilhete referente a um trecho. O ministro também confirmou a participação das empresas Latam, Gol e Azul no Voa Brasil. Segundo Márcio França, a implementação desse programa vai proporcionar que o país ganhe novos voos, principalmente para locais que atualmente não contam com muita procura. Ele disse que as companhias sugeriram a cobrança de até R$ 200 para qualquer trecho durante períodos de ociosidade, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. Ainda de acordo com o ministro, o benefício será para voos que estiverem disponíveis nesses períodos, ou seja, o usuário não poderá escolher qualquer trecho. França informou que o programa não vai contar com investimento público e vai beneficiar as pessoas que não têm o hábito de voar. Para poder ter acesso às passagens mais baratas, a pessoa não pode ter voado nos últimos 12 meses. E o Palácio do Planalto confirmou a esperada troca no Ministério do Turismo. Após uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente Lula oficializou o convite para que o deputado federal Celso Sabino, do União do Pará, para assumir o cargo no lugar da Daniela Carneiro. Ele disse que aceitou o convite do presidente para assumir, então, o ministério. E Celso Sabino agradeceu o convite para o Ministério do Turismo e se comprometeu em fazer o melhor pelo setor. O ingresso de Sabino no governo marca um processo de embarque do Centrão em posto-chave no governo em busca de ampliação da base de apoio no Congresso. Agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo com responsabilidade, com muita disposição e vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento. Os endividados vão ter a oportunidade de quitar seus débitos. Começa nesta segunda-feira o programa Desenrola Brasil. O governo autorizou instituições financeiras a iniciarem a renegociação da faixa 2 do programa para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Criado pelo governo federal para a renegociação de dívidas, o programa Desenrola vai começar suas operações nesta segunda-feira. E por hora, a autorização vale apenas para a faixa 2 do programa, voltada para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil.
As renegociações valem para as dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor vai ter prazo mínimo de 12 meses para o pagamento. As renegociações da faixa 2 podem ser feitas diretamente entre os clientes e as instituições financeiras, onde os débitos existem. Em troca, o governo vai oferecer aos bancos um incentivo para que aumentem a oferta de crédito. O programa não vai atender renegociações de dívidas de crédito rural, débitos com garantia da União ou entidade pública, dívidas que não tenham risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros ou qualquer taxa de juros por parte da União. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nesta faixa. Para pessoas da faixa 1, a portaria não indicou as datas para as renegociações. Fazem parte da faixa 1 pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no cadastro único e vão poder renegociar dívidas de até R$ 5.000, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. A expectativa da pasta é que o programa esteja disponível para toda a população até setembro. Atores de Hollywood se juntaram aos roteiristas e entraram em greve nesta sexta-feira após fracasso em negociações com os estúdios. Essa é a primeira paralisação da indústria de Hollywood em 63 anos, com os sindicatos realizando greves simultâneas. O movimento representa, é claro, uma ameaça para a produção de filmes e séries. Essa é a primeira vez que os membros do sindicato hollywoodiano param de trabalhar em produções de cinema e televisão desde 1960. A greve pode paralisar quase por completo a indústria do cinema e da televisão americana. A base do sindicato já havia votado 98% a favor da autorização da greve. O órgão que representa estúdios e serviços de streaming disse estar profundamente desapontado com a decisão de greve, dizendo que ofereceu aumentos salariais históricos. A decisão segue o fracasso das negociações contratuais com os estúdios e se une ao movimento dos roteiristas, que estão há 11 semanas parados. Os atores de cinema e televisão ficarão de braços cruzados e Hollywood se prepara para o impacto dessa nova ação que pode interromper inúmeras produções. A paralisação dos roteiristas já havia reduzido a quantidade de filmes e programas em produção. Mas, sem atores, a indústria vai ser obrigada a parar. E veja a seguir. Depois da rebelião do Grupo Wagner, demissão de general abre nova crise no exército russo. E ainda, atores de Hollywood se juntam aos roteiristas e entram em greve. O movimento é uma ameaça à produção de filmes e séries. Nós voltamos já, não perca! Estamos de volta ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez e nós voltamos com os destaques internacionais. Depois dos problemas causados pela rebelião do Grupo Wagner, o exército russo enfrenta uma nova crise. Dessa vez o motivo é a demissão de um general que reclamou de falta de equipamentos. Vamos ver. Um general russo encarregado das forças no sul da Ucrânia foi demitido depois de falar publicamente sobre os problemas enfrentados por suas tropas. O episódio causou uma nova crise no comando militar da Rússia, após a rebelião do grupo mercenário Wagner. O major-general Ivan Popov, comandante da região ocupada de Zaporíjia, disse em uma mensagem de áudio enviada para suas tropas que foi demitido após uma reunião com o alto comando militar. Segundo Popov, a liderança militar ficou irritada com seu discurso sobre os desafios enfrentados pelas suas tropas, principalmente a falta de equipamento para enfrentar a artilharia inimiga, que vem resultando em elevadas baixas russas. Popov chamou suas tropas de gladiadores na mensagem de áudio. Ele também acusou a liderança do Ministério de Defesa russo de traição.
E o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmou que nenhuma missão de observação da União Europeia acompanhará as eleições de 2024, nas quais o presidente socialista Nicolás Maduro buscará a reeleição. Na declaração, o político afirmou que os europeus não voltam por serem grosseiros, colonialistas, representantes de uma Europa imperial ultrapassada, assassina e escravista. Após 15 anos, a União Europeia enviou uma missão à Venezuela em 2021 para acompanhar as eleições regionais, destacando melhorias na legislação, mas também deficiências a serem superadas. A missão fez 23 recomendações, incluindo a melhoria da autonomia da autoridade eleitoral e o fim das inabilitações políticas de dissidentes. A data das próximas eleições presidenciais ainda não foi definida. Falta a nomeação pela Assembleia Nacional, controlada pelo chavismo, das novas autoridades do Conselho Nacional Eleitoral, após a renúncia da diretoria. A oposição busca definir um candidato único por meio de primárias, mas o processo está ameaçado por um recurso apresentado na Suprema Corte e pelas inabilitações de candidatos como Henrique Capriles e Fred Superlano. E mais de 6 toneladas de barbatanas de tubarão foram apreendidas pela polícia panamenha. Na Ásia Oriental, as barbatanas são muito procuradas por uma popular sopa que os chineses acreditam que retardam o envelhecimento, melhoram o apetite e ajudam também na memória. Em uma operação denominada Shark, policiais panamenhos apreenderam 6,79 toneladas de barbatanas de tubarão nesta quinta-feira. As barbatanas estavam dentro de um container de 12 metros de comprimento. A descoberta ocorreu na comunidade de Lapita, no distrito de Capira, cerca de 60 quilômetros a oeste da cidade do Panamá. O Ministério Público do país da América Central declarou que durante a operação 5 pessoas foram detidas. A polícia acredita que a carga tinha como destino final a Ásia. As autoridades suspeitam que as barbatanas eram enviadas da costa do Pacífico para uma cidade chinesa que financiava a atividade. As espécies das famílias dos carcarrinídeos, como o tubarão-tigre, e dos esfinidae, como o tubarão-martelo, são as mais traficadas como ingrediente na sopa de barbatana. Certamente você já ouviu falar e, inclusive, já consumiu aspartame, um adoçante artificial de baixo valor calórico, muito utilizado em refrigerantes e outros produtos alimentícios e bastante consumido por diabéticos, em substituição ao açúcar. E a Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que aspartame é possivelmente cancerígeno, mas seguro em ingestão diária aceitável. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da OMS avaliou pela primeira vez o nível de perigo do aspartame e incluiu a substância no grupo 2B de classificação. Outros produtos incluídos neste grupo são o extrato de aloe vera e o ácido cafeico. A OMS destacou que a decisão de incluir o aspartame nesse grupo foi tomada com base em evidências limitadas relacionadas ao câncer em humanos, em particular para o carcinoma hepatocelular, um tipo de câncer de fígado. So definitely WHO is not recommending the producers to withdraw or authorities. Então, definitivamente, a OMS não está recomendando aos produtores que retirem ou que as autoridades retirem produtos do mercado. Mas seria importante considerar o fato de que algumas preocupações que foram identificadas por alguns estudos, não de forma consistente, sem clareza suficiente. Certamente estamos aconselhando os consumidores a limitar o consumo de adoçantes. We're certainly advising the consumers to limit the consumption of sweeteners. Também foram observadas evidências limitadas de câncer em animais de laboratório. O adoçante é amplamente utilizado desde a década de 1980 e está presente em produtos como refrigerantes light, pratos prontos, chicletes, gelatinas, sorvetes, medicamentos para tosse e até mesmo pastas de dente. E atores de Hollywood se juntaram aos roteiristas e entraram em greve nesta sexta-feira após fracasso em negociações com os estúdios. Essa é a primeira paralisação da indústria de Hollywood em 63 anos, com os sindicatos realizando greves simultâneas. O movimento representa, é claro, uma ameaça para a produção de filmes e séries. Essa é a primeira vez que os membros do sindicato hollywoodiano param de trabalhar em produções de cinema e televisão desde 1960. A greve pode paralisar quase por completo a indústria do cinema e da televisão americana. A base do sindicato já havia votado 98% a favor da autorização da greve. O órgão que representa estúdios e serviços de streaming disse estar profundamente desapontado com a decisão de greve, dizendo que ofereceu aumentos salariais históricos. A decisão segue o fracasso das negociações contratuais com os estúdios e se une ao movimento dos roteiristas, que estão há 11 semanas parados.
os atores de cinema e televisão ficarão de braços cruzados e Hollywood se prepara para o impacto dessa nova ação que pode interromper inúmeras produções. A paralisação dos roteiristas já havia reduzido a quantidade de filmes e programas em produção. Mas, sem atores, a indústria vai ser obrigada a parar. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!